E o senhor foi lá nesse ponto exatamente, publicou um vídeo do seu pai, depois apagou, e isso é que desencadeou ali novas medidas contra Bolsonaro. E há a leitura de que vocês provocaram isso, de que isso foi intencional. Gostaria de ouvi-lo. Otávio, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Quem está com essa leitura está completamente equivocado. Não teve nada premeditado. O Bolsonaro está cumprindo todas as exigências, colaborando com o processo desde sempre. Como é que a família Bolsonaro explica para o eleitor que o brasileiro pode pagar a conta do tarifaço se a anistia e o fim do foro não forem aprovados? Tem que perguntar ao Alexandre de Moraes, né, que foi quem botou o Brasil nessa confusão junto com os Estados Unidos, e ao Lula, que a todo momento hostiliza os Estados Unidos. Ele próprio fecha as portas dos Estados Unidos para qualquer negociação. Parece que ele quer realmente que chegue esse tarifaço porque ele está achando bom. O senhor pegou um ponto mais controverso da decisão do Alexandre de Moraes, que é o uso de redes sociais por terceiros. Esse é um ponto que todo jurista, isso causou uma grande dúvida de como é que se faz isso. E o senhor foi lá nesse ponto exatamente, publicou um vídeo do seu pai, depois apagou, e isso é que desencadeou ali novas medidas contra Bolsonaro, deslocando a discussão de tentativa de golpe de Estado para uso de rede social, que interessa a vocês, interessa totalmente. Eu já fiz esse comentário, foi uma vitória de vocês, esse deslocamento da discussão. E há a leitura de que vocês provocaram isso, de que isso foi intencional. Gostaria de ouvi-lo. Otávio, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Quem está com essa leitura está completamente equivocado. Não teve nada premeditado. O Bolsonaro está cumprindo todas as exigências, colaborando com o processo desde sempre. Mas só que, mais uma vez, a gente pega o processo de uma parte, Otávio, e não considera como é que isso tudo começou. O Alexandre de Moraes instaura um processo contra Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, exatamente porque, acusando o Eduardo de estar lá procurando sanções contra ele próprio, Alexandre de Moraes. Como é que uma pessoa como essa preside esse processo? Como é que ele participa desse julgamento? É óbvio que ele é suspeito, que ele tem interesse em participar desse processo. Ele jamais poderia tomar qualquer decisão com relação a esse processo. Então, como ele faz o que quer, vai evoluindo, ele inventa uma nova medida cautelar. Como já deu um exemplo anterior, ele estende efeitos do processo a pessoas que não estão no processo. Portanto, a culpa não é minha. Por que ele bota na justificativa dele que eu, se não me engano, o Carlos e o Nicolas Ferreira postamos esse mesmo vídeo, quando milhares de pessoas postaram esse vídeo, ele não fez absolutamente nada contra outras pessoas, inclusive parlamentares. E não estou falando com isso que ele tem que fazer, não. Ele não tinha interferido contra ninguém, porque é ilegítimo ele estar presidindo esse processo, é ilegal. Ele já, numa corte séria, ele já teria, se fosse um juiz sério, ele já teria abrido mão de participar, se declarado suspeito de primeiro. Ele não pode, de própria vontade, abrir esse processo e, pior, tomar as decisões de medidas cautelares sem sequer ouvir o Ministério Público. Está tudo ilegal nesse processo, Otávio. A gente não pode desconsiderar que ele está atropelando tudo e a todos para perseguir o Bolsonaro e para chegar ao objetivo dele, que sempre foi prender o Bolsonaro. Essa sentença está fabricada, pronta, muito antes do processo começar. Senador, o senhor considera que a nossa Suprema Corte não é séria e, portanto, precisa de uma intervenção de um outro país? Óbvio que eu não estou falando isso, Otávio. Eu estou falando que o Alexandre de Moraes, o Brasil está pagando um preço muito caro para defender o Alexandre de Moraes. A gente vai ter que fazer essa escolha. Ou o Alexandre de Moraes vai parar o Brasil, ou então ou o Brasil, ou vamos ter que escolher entre o Alexandre de Moraes e entre o Brasil. É isso que eu estou falando. Porque a gente não pode continuar vendo todo esse suporte que há ao Alexandre de Moraes, inclusive de parte da imprensa, como se estivesse tudo normal, como se ele não estivesse agindo fora da lei. Cadê a repercussão dessas denúncias feitas ontem? A continuação da Vaza Toga? Isso é uma coisa gravíssima. Eu estou aqui em cima de mim, tem o Rui Barbosa, um grande jurista. Imagino como é que ele está se revirando, né, no céu, se Deus quiser, onde ele está agora, vendo a que ponto chegou a Suprema Corte do nosso Brasil. Como é que a família Bolsonaro explica para o eleitor que o brasileiro pode pagar a conta do tarifaço se a anistia e o fim do foro não forem aprovados?
Tem que perguntar ao Alexandre de Moraes, né, que foi quem botou o Brasil nessa confusão junto com os Estados Unidos, e ao Lula, que a todo momento hostiliza os Estados Unidos. Ele próprio fecha as portas dos Estados Unidos para qualquer negociação. Parece que ele quer realmente que chegue esse tarifaço, porque ele está achando bom o Brasil pagar esse preço e ele achando que vai ter algum benefício político em função disso. Mas só que é importante, André, porque você falou que a culpa é do Eduardo. E a culpa não é do Eduardo, ele é uma das pessoas que está lá levando informações à Casa Branca, que houve várias pessoas, obviamente. Ninguém manipula o presidente Trump. Quem colocou o Elon Musk de investigado no inquérito de fake news foi Alexandre de Moraes. Quem bloqueou contas de empresas americanas, porque ele bloqueou aqui a conta da Starlink para poder atingir a rede X, que era do Elon Musk. Ele estende efeitos de um processo judicial a pessoas que não fazem parte do processo judicial. Isso acontece a todo momento. Então a gente não pode já partir do princípio, a gente não pode deixar de discutir antecipadamente quais são, se as decisões de Alexandre de Moraes estão dentro da lei ou fora da lei. E ele reiteradamente tem tomado decisões fora da lei para atingir os objetivos que ele quer. Senador, mas o irmão do senhor, Eduardo Bolsonaro, chegou a falar algo em terra arrasada e que mesmo se tudo ficar muito ruim, terra arrasada, ele pelo menos vai estar satisfeito porque se vingou daqueles que, na visão deles, perseguiram seu pai. O senhor comunga, é uma posição da família isso, de que terra arrasada é bom para se vingar do que vocês julgam uma injustiça? Olha, vingança não está aqui escrito na minha testa de forma alguma. O meu perfil sempre foi um perfil de buscar o equilíbrio e de buscar resolver as coisas com bom senso. Otávio, hoje a briga não é mais esquerda-direita. É contra a direita e a falta de bom senso das pessoas que estão tomando essas decisões e bagunçando a democracia. Não dá para tapar os olhos, ainda mais depois das denúncias que foram feitas agora, né, pelo Michael Schellenberg, mas dando continuidade àquela chamada vaza-toga, que mostra o modus operandi do Alexandre de Moraes para perseguir as pessoas do Rio de Janeiro. Olha, quem tem camisa do Brasil postada no perfil, ou bandeira do Brasil, fica preso. Mas quem não tem nada disso fica solto. Ameaçar presidente do Senado, da Câmara, é a solução, senador? Porque o Eduardo Bolsonaro está fazendo isso. Não, é só pegar as declarações dele. Vem mais sanção por aí. Essa é a saída? Ameaçar o presidente da Casa Congressual? Alguém está ameaçando aqui, a gente está aqui fazendo um manifesto pacífico aqui, usando os instrumentos regimentais que nós temos. Não, ele está ameaçando com novas sanções, simplesmente, mas não é o Eduardo que ameaça, ele não é o Trump. Vamos parar de forçar essa barra. Mas porque ele acaba está cai em descrédito esse argumento, porque quem faz as coisas é o Trump, não é o Bolsonaro, não sou eu, não é o presidente, não é os senadores que estão aqui. Vamos botar a responsabilidade nas pessoas que têm responsabilidade. Senador, hoje o Brasil não tem porta aberta por causa de Lula. E Alexandre de Moraes, diferente de todo o resto do mundo, ele resolve dobrar a aposta a todo momento contra o Trump. Qualquer país civilizado do mundo senta e conversa. Aqui o Alexandre de Moraes quer mostrar que ele fala maior, que ele manda no Brasil e simplesmente faz o que está na cabeça dele contra o que está na lei. Só porque o senhor fala no Eduardo Bolsonaro, quem disse que é sobre Bolsonaro foi o Trump, quando ele coloca na carta. Sim, então não tem como, né? Aí fica complicado dizer que não tem a ver com o Bolsonaro. A culpa da mulher ser estuprada porque ela estava com a saia curta, é isso? Senador. Quer botar a culpa no Bolsonaro. Quem está fazendo a confusão no Brasil não é o Bolsonaro.